Se calhar também reparaste de que Superman, o último filme de James Gunn, escrito e dirigido por James Gunn, fez a sua grande chegada ao mundo do streaming e toda a gente parece estar empolgada por este fenómeno nunca antes visto. Então, como é hábito, todas as páginas de notícias relacionadas com o cinema nas redes sociais fizeram a sua parte em reportar a performance do filme no grande ecrã durante os seus incríveis dias de glória, alegando que o mesmo gerou 615 milhões de dólares nas bilheteiras, lucrando cerca de 125 milhões contra um orçamento de 225? E muito honestamente, a minha primeira reação a esta notícia foi: até que comecei a encontrar cada vez mais páginas e público a felicitar este feito e a bater palmas como se tivesse sido o maior sucesso alguma vez visto no cinema. E a pergunta que se gerou na minha mente humilde e danificada foi: espera, o pessoal acha mesmo que isto foi um sucesso? You serious? Oh, my sweet summer child. Não queria nada ser a fonte de más notícias nem um estraga-prazeres, mas eis um facto que muitos devem desconhecer. Os filmes precisam de bem mais do que igualar o orçamento de produção para sair do prejuízo, para não falar em fazer lucro. Mas ei, a clínica do Dr. Toxicólogo não é só para fazer operações médicas duvidosas e legais. Também é uma fonte de informação esclarecedora da quantidade de lixo que Hollywood quer que tu te acredites só para não passar vergonhas catastróficas. Portanto, veste uma bata clínica e coloca uma máscara de filtração do ar, porque hoje o Senhor Doutor vai-te explicar como funcionam as famosas box office e desmitificar esta treta que tenta enganar o público e os fãs. Ora então, imagina que tu tens um estúdio de cinema e produziste um filme com um investimento significativo de, digamos, 250 milhões de dólares. Está finalizado e pronto para ser exibido. Agora tens que o promover e fazer um investimento no marketing. Este orçamento pode variar dependendo do tipo do filme, a altura do ano em que vai ser exibido e quanta fé o estúdio tem no mesmo. Normalmente, a quantidade de dinheiro investido no marketing costuma ser um equivalente a 50% do orçamento de produção. Mas se o estúdio tiver um bom pressentimento em relação ao filme, ou precisa mesmo que seja um sucesso, este orçamento pode ser igual ou até mesmo maior do que foi gasto na produção, significando outros 250 milhões só para marketing e promoção e elevando os gastos para um total de 500 milhões de dólares. Mas se o estúdio não estiver muito convencido com o filme, esta quantidade absurda de capital seria um total desperdício, o que significaria que o orçamento para o marketing seria cortado para cerca de 25% e o filme iria ser exibido nos meses de janeiro, fevereiro, fins de agosto e setembro, que recebem os filmes com uma resposta mais negativa durante as exibições teste, tentando assim evitar perdas maiores para o estúdio. It's Hollywood, baby. Mas partimos do princípio que o teu filme não é nem uma obra-prima, nem um desastre. Algo ali no meio entre os dois. Isto significa um investimento de 50% no marketing e promoção, e agora o teu projeto tem um custo de sensivelmente 375 milhões de dólares. Oh senhor doutor, então está-me a dizer que o filme tem que fazer 375 milhões só para sair do prejuízo, certo? Wrong. Para mostrar o teu filme ao público significa que as salas de cinema têm que exibi-lo, e se calhar para a surpresa de muitos, ninguém trabalha de graça. Nem mesmo as empresas de distribuição, como por exemplo os Cinemas Nós ou Cinemundo em Portugal, elas têm que ser compensadas, significando que uma percentagem dos bilhetes vendidos vai para os exibidores. E esta percentagem costuma ser bastante alta e só tem tendência a aumentar à medida que o tempo passa enquanto o teu filme se mantém em exibição. Nos Estados Unidos da América, que é onde há mais movimento financeiro, a percentagem adquirida pelas salas de cinema no primeiro fim de semana é de cerca de 40%, o que significa que apenas 60% da receita da venda de bilhetes vai para o teu estúdio. E como referi há pouco, por quanto mais tempo o teu filme é exibido, mais essa percentagem tende a aumentar, porque as salas de cinema podem estar a perder a oportunidade de exibir filmes novos, e no segundo fim de semana a tua margem de receita desce para 50%, podendo baixar até 40% nos próximos dias ou até menos. No mercado internacional, esta situação é ainda pior, com as salas de cinema a ficarem com cerca de 50 a 60% da receita da venda de bilhetes logo no primeiro fim de semana. E como o mercado internacional representa o resto do mundo e literalmente a maior parte, mais de metade das receitas são geradas fora dos Estados Unidos da América, principalmente com filmes de super-heróis ou grandes filmes de ação e ficção científica. Junte estes fatores todos com a percentagem doméstica a diminuir à medida que o tempo passa, mais a pequena percentagem do mercado internacional e sensivelmente apenas 50% da receita total vai para o teu estúdio. Então o que isto significa, perguntas tu?
Significa que o teu filme que custou 250 milhões para produzir, mais 125 para promover, precisa de uma receita total de 750 milhões de dólares só para sair do prejuízo. E isto é apenas uma estimativa, porque os estúdios têm tendência a não dizer o quanto gastam na realidade, só para não passarem vergonhas alheias e parecer que os filmes são um sucesso instantâneo. Orçamentos de filmes de grandes estúdios como a Disney e Warner Brothers costumam ser 25% mais altos do que aquilo que é reportado. Agora imagina que precisas mesmo muito que o teu filme seja um sucesso e acabas por injetar um investimento de 100% no orçamento para o marketing e levanta os custos para 250 milhões, igualando o orçamento de produção. Fazendo as contas como fizemos há pouco, o teu filme precisa agora de 1 bilhão de receita total só para sair do prejuízo. E o mais engraçado é que ainda não ficamos por aqui. Se acompanhas regularmente as notícias e leaks que saem cá para fora enquanto os filmes de grande orçamento estão em produção, se calhar também reparaste que ultimamente quase todos têm péssimas exibições teste, o que significa que o filme vai ter que passar por refilmagens, possivelmente atrasando o pós-produção e adiando assim a data de estreia do filme. E como diz o velho ditado, tempo é dinheiro. E tudo isto não fica barato? No caso do Capitão América Brave New World, 180 milhões de dólares foram precisos só para as refilmagens. Adicionando este possível contratempo ao teu filme, e, bem, acho que já percebeste a ideia. E isto, meu caro, é a razão pela qual a maior parte dos filmes hoje em dia não conseguem gerar lucro. E à medida que os tempos evoluem, só tem tendência a piorar, porque há cerca de 20, 30 anos atrás, depois de um filme ser exibido nos cinemas, era lançado no formato físico de VHS e mais tarde em DVD, que geravam quase 50% de lucro nos filmes. Mas tudo isso tornou-se irrelevante com a chegada do streaming, que matou o formato físico, levando os estúdios a depender maioritariamente das bilheteiras para poder gerar lucro. Aplica a nossa equação a todos os filmes que estrearam, especialmente aos super-heróis no pós-Endgame, e vais ver a razão pela qual os estúdios hoje em dia estarem com imensas dificuldades financeiras. Falando em possíveis vendas dos próprios estúdios. Muito honestamente, eu não podia estar menos preocupado com esta situação, porque não é o meu dinheiro que está em jogo e dá-me a oportunidade de apontar o dedo e rir-me destas catástrofes. Mas olha, ao menos agora, quando alguém te tentar convencer que 600 milhões de dólares é um sucesso, ri-te na cara deles, vira as costas e deixa-os a falar sozinhos.